Olá! Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu quero te convidar a participar da minha live semanal toda quarta-feira, às 7h07 da noite. Se inscreva, curte e ative as notificações. Um beijo no seu coração. Uma boa noite para todos vocês. Nós estamos aqui nessa noite pedindo muita força mesmo, muita graça de Deus para a minha vida, para a sua casa, para as suas necessidades e para aqueles momentos que você está assim, não sei o que está acontecendo comigo. Joia, Tamires, obrigada. Não sei o que está acontecendo comigo, mas as coisas não estão indo bem. Tudo que eu vou fazer não dá certo. Parece que eu joguei, muitas vezes a gente fala assim, parece que eu joguei pedra na cruz, né? E aí, o que acontece? Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda aí, querida, minha prima querida. Itamar, a Martins Soares. Nossa, gente, vocês têm que colocar uns nomes para a gente ler o nome de vocês, tá? Porque às vezes é sigla, a gente não. A Paula, minha afilhada querida, sejam bem-vindos. Então, eu estou dizendo aqui que tem momentos que a gente fala assim, meu Deus, nada dá certo, ou tudo que eu estou querendo prosperar não está dando certo, tudo que eu penso parece que não vira nada, e aí eu vou correndo, patinando e me desanimo, e aí eu não sei para onde que eu corro, para onde que eu vou. E aí eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Para mudar a sua vida, mudar o rumo, mudar o curso, você precisa de fortalecer a sua inteligência emocional. Você sabe o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é aquilo que, quando eu me conecto a mim mesmo, né, eu tiro o meu melhor. E quando eu me conecto também com as emoções certas com o outro, eu também consigo tirar o melhor do outro. Às vezes, vamos dizer um exemplo que falta de inteligência emocional. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e a gente acha que é pessoal e briga e sai confusão. Onde tem confusão, não tem inteligência emocional. Certo? A inteligência emocional, ela deixa a gente assim, com liberdade no nosso coração. Ok? E aí a gente tem, o que nos impede de tudo isso? São duas coisas, da gente ter uma vida diferente, de você ver que a sua vida vai andar, vai para frente, vai prosperar em todas as áreas da sua vida, porque quando a gente fala de prosperidade, nós não estamos falando só de dinheiro, que também é importante, mas nós estamos falando da vida conjugal, da vida espiritual, da vida emocional, da nossa vida profissional, financeiro, da nossa saúde, dos nossos filhos, dos nossos aprendizados, na nossa vida social, que são todos, né? Todas as pessoas que são, todos os movimentos que nós temos, os papéis na nossa vida. É a nossa inteligência emocional que vai nos ajudar a ter fortalecimento, equilíbrio. Hoje a gente fala até em gestão emocional, que é a mesma coisa que inteligência emocional, mas a gente estar balanceado. Gente, quem tem... Quando a gente consegue estar emocionalmente fortalecido, balanceado, olha, a gente tem automotivação, a gente tem autoconhecimento, a gente tem autocontrole. E quando a gente está com esse emocional, com essa inteligência emocional muito ruim, o que acontece? A gente acha que tudo é ruim pra gente, que nada dá certo e que tudo que o outro tá falando é para mim, e eu até tenho uma mania até de persecutoriedade, que muitos de nós temos essa coisa achando que o outro tá falando, tá rindo, tá lá, tá falando de mim. Por quê? Porque a gente tá com a nossa inteligência emocional muito ruim, ok? E aí, assim, vocês sabiam que outra coisa, a inteligência emocional e as nossas crenças, a segunda coisa que nós precisamos de olhar na nossa vida, são as nossas crenças muito limitantes que a gente tem, porque nós temos crenças boas também. Mas as crenças ruins, elas nos impedem, gente, de crescer, de prosperar. Nos impede de ir atrás dos nossos objetivos. E o que é crença, gente? É tudo aquilo que foi assim vestido em nós como uma verdade. Por exemplo, uma crença que a gente tinha muito, um mito, uma crença ruim. A gente não comia manga com leite de jeito nenhum quando eu era pequena. Era assim, hoje vai comer manga, então não vai tomar leite. Ou tomou leite, não vai comer manga. Isso é um mito, uma crença, uma coisa horrível, que, graças a Deus, hoje a gente toma até um frozen, né, de manga com leite, manga com iogurte. Então, eu estou dizendo uma crença, essa crença disso, mas as crenças, né, que realmente, assim, olha...
a vida financeira não flui, os relacionamentos não dão certo, ok? A vida emocional está sempre desanimado, triste. A vida profissional, nossa, às vezes não gosta do que faz. E a vida financeira não vai para frente. A saúde, a obesidade, tem tudo a ver com as nossas crenças. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas programáveis. Nós temos programação mental aqui dentro da nossa mente. Então, nós somos vestidos desde pequeno, principalmente do 0 aos 12 anos, tá? A gente, do 0 aos 12 anos, lembra lá, professora? Você é uma burra, você não sabe nada, você não vai virar nada nessa vida. Tá lá, ficou numa memória. O professor falar isso pra gente na frente de todo mundo, que horror. Ficou uma memória. Oi, ficou uma memória. Essa memória depois vai dar um significado. Poxa, que triste, me chamou de burra, mas eu não sou burra, tá? Esse significado, quando a gente é criança, ficou lá na memória e esqueceu. Mas quando a gente agora é adultos, muitos de nós que não sabemos, não sabíamos e não sabemos dessas crenças que estão enraizadas aqui dentro, o que acontece? Quando a gente se torna adulto, tá lá dentro a insegurança, o medo, a tristeza, a raiva. Por que tem pessoas que são deprimidas, né? Vamos dar um exemplo aí, pessoas que são deprimidas e que assim, ó, se você olhar, fala, nossa, tem uma casa boa, tem um trabalho bom, tem um marido bacana, ou tem uma mulher bacana, tem uma família bacana, mas a pessoa toma remédio, vai no médico, mas ainda é uma pessoa deprimida. Por quê? É a programação mental dela. O que essa pessoa vivenciou lá atrás? Vivenciou com as brigas dos pais, vivenciou com o divórcio, vivenciou com a vida financeira ruim dos seus pais. Então, assim, as coisas elas vão vindo, gente, tá? As coisas boas vêm com a gente lá dos nossos antepassados, mas as coisas ruins também vêm vindo. Então, nós precisamos de fazer o quê, então? Essas crenças são ruins, se essas crenças estão nos atrapalhando, se a gente não tem inteligência emocional, a gente não tem uma alta performance. E o que é alta performance? Gente, eu vou dar conta de fazer aquilo que eu tenho para fazer. E fazer bem feito. E dar conta realmente de fazer as coisas, de progredir, de prosperar. E aí, é o seguinte, a inteligência emocional, ela ajuda a gente na nossa alta performance, porque eu vou entender que o outro é diferente de mim, que eu vou poder trabalhar em equipe, que eu vou dar conta de estar com todas as pessoas, que mesmo que são contrárias a mim, mas eu estou ali no meu trabalho, eu estou na minha família, eu tenho a capacidade de lidar com as diferenças. Alta performance, inteligência emocional. Agora, as crenças, elas determinam os acontecimentos, gente. E se a gente for pensar, quanta crença, né, mesmo ruim lá atrás. Eu me lembro que uma vez, eu conto muito essa história de historinha, né? Estava na primeira série, um professor era homem. Então eu fiz a continha na vertical, não lembro se era vezes ou mais. Oi, Samira, querida. Oi, Elisângela, um beijo. Boa noite para vocês. Então, a continha eu fiz na vertical, na prova. Aí eu lembrei que ele gostava da conta na horizontal. Primeira série, 7 anos. Eu apaguei e fiz a conta na horizontal. Quando meu pai foi lá na reunião, ele falou pro meu pai que eu colei. Ele colocou errado porque eu colei na continha lá. Gente, eu detesto matemática, né? Eu nunca gostei de matemática. E meus filhos sempre, matemática é difícil. Não, matemática é uma benção. Mas onde eu vou usar isso? Vai usar isso. Até eu fiz psicologia, eu fiz uma parte lá da financeiro, né, financeiro não, estatística da matemática, que é tudo humanas, a psicologia, mas eu preciso de ter porcentagem, fazer pesquisa e tudo mais. Então, gente, aquilo lá nunca me saiu da minha cabeça, crença ruim. Outra coisa que eu sei que na minha vida atingiu muito foi a crença muito limitante dos meus pais. Sempre tiveram uma vida financeira muito difícil, né? Eu me lembro que papai corria de um banco para o outro para cobrir conta, plantava roça, né? E plantar roça, vocês sabem, depende da chuva, vende naquele momento e tal. Nunca faltou nada para gente, graças a Deus. Mas, né, não faltou nada, mas era uma vida difícil, com muita economia. A minha mãe fazia até calcinha para gente. Então, não podia nada. Eu nunca viajamos com os meus pais. A viagem era na casa da tia ali, 100 quilômetros, e era para nós o maior passeio.
Então, essa coisa de dinheiro, tá? Chegou até mim também. Agora, por que que a gente muitas vezes, você fala assim, o que que aconteceu? Acontece sempre isso comigo, porque as crenças, elas determinam os nossos comportamentos, as nossas atitudes, gente. Ela determina tudo, o jeito que a gente vai fazer as coisas, os nossos resultados e as nossas conquistas. Por que que a gente não está conquistando? Por que que a gente não está prosperando? E aí eu digo para você, né? Que eu coloquei lá, quebrar as correntes para prosperar. Essas correntes delas são essas duas coisas, falta de inteligência emocional e muita crença limitante que não está deixando a gente prosperar, não está deixando a gente ser organizado, não procrastinar, fazer o que tem que ser feito quando tem que ser feito, certo? Porque os estímulos, gente, da nossa vida, né, são as nossas experiências. E é o que eu disse para vocês, principalmente do 0 aos 12 anos. Aquela surra que nós levamos quando a gente era criança. Gente, minha mãe, quando eu tinha uns 10 anos, eu e minha irmã, a gente brigava muito. Tem uma irmã mais velha, né? 2 anos mais velha que eu. A gente brigava muito. Um dia ela me deu uma surra na gente, amarrou nós duas e bateu em nós duas. E eu pergunto para vocês, será que isso deixou eu mais amiga da minha irmã naquele momento? Não, pelo contrário. Eu sou amiga da minha irmã hoje, nós duas já na terceira idade, tá? A gente é amiga. Mas lá atrás, era daquele jeito que os pais da gente sabiam educar. Ai, Silvana, você tá falando mal da sua mãe. Não, mamãe já faleceu, mamãe era uma bênção. Eu tô contando para vocês que da minha história eu sei hoje, né, quanta crença limitante que eu vim carregando, tá? Por exemplo, eu sempre quis casar e ter filho, porque eu via meu pai e minha mãe viviam bem. O meu pai e minha mãe, eu nunca vi eles brigarem, meu pai desrespeitar minha mãe era sempre assim, os dois juntos, onde ia um, ia outro. Então, eu sempre quis casar. E muitas pessoas não querem casar, não querem ter filho, não querem formar família. Deus me livre, porque a experiência traz aquela crença lá de trás que casar é ruim, que homem não presta, que às vezes o teu pai bebeu, o teu pai traiu, a tua mãe não era carinhosa. Deus me livre, não vou querer nada disso para minha vida. E acontece que a gente pode até não querer da nossa vida, mas a gente precisa, essa criança aqui dentro que nós temos, ela está falando agora, nós de adulto, ela está gritando para a gente que a insegurança, que o medo, que todas as coisas que nós vivemos lá atrás, se a gente não reprogramar todas essas crenças, a gente vai ficar gritando, e tem um monte de gente que não quer casar, não quer ter filho, não quer, ai, Deus me livre desse mundo e tal e tal. Mas quando a gente cura o coração com relação a isso, quando a gente reprograma a crença, que nem, por exemplo, gente, eu vou no CIS do Paulo Vieira, que são 4 dias, quantas pessoas restauradas que a gente depois encontra, né, nos outros encontros que eu tenho, faz 3 anos que eu estou caminhando assim com eles. Quantas pessoas que não queriam casar, não queriam ter filho, porque tinham tido uma vida lá atrás de pai, de vô, de família, de conhecimento, que não era legal. E aí o que aconteceu? O que aconteceu agora? Casou, tem filho, e falou, se eu soubesse que era tão bom, eu teria feito antes. Mas por quê? Eu preciso estar restaurada, eu preciso estar, né, com a minha mente, tá? Eu preciso de estar com essa inteligência emocional e com essas crenças reprogramadas, certo? Então, gente, todas aquelas experiências da surra, aquelas experiências do grito, né? Aquelas experiências de que, olha, não é nada, você não sabe nada, não pode nada, não mexe aqui. Esse menino é muito hiperativo, esse menino é muito sem educação, esse menino é desobediente, esse menino é um capeta, esse menino não gosta nem de falar essa palavra, gente, mas não se fala isso, porque aqui nós temos aqui, vai ficando tudo na nossa memória, e que nós vamos crescer, nós crescemos, e hoje a gente dá um significado para isso. Agora, aquele abraço gostoso do seu pai e da sua mãe, aquele beijo, meu filho, eu te amo, aquela coisa gostosa de buscar na escola, aquela coisa, entendeu? Aqueles momentos bons também geram memórias, os ruins e os bons, crença boa e crença ruim. Só que as crenças boas, né, que eu acho que da minha parte foi o casamento dos meus pais, então, que eu me casei, tenho filhos, né, e como vocês sabem, eu me casei 2 vezes, eu tive um casamento, não deu certo, e me casei com o Guilherme, e hoje a gente tem uma família muito abençoada. E para você que é católico, né,
porque eu sou católica e para você que é católica, eu te falo assim, eu até a nulidade do meu casamento primeiro, eu fui atrás e consegui. Casei na igreja com a bênção de Deus com o Guilherme. Por quê? Porque nesse tempo de dor, eu pude restaurar um monte de coisa em mim. Me amar, saber que eu sou importante, porque quando o nosso pai lá bateu, ou a mãe bateu, o que eu achava? Minha mãe não me ama, porque a criança, gente, ela é muito concreta. Minha mãe não me ama, ela grita comigo, ela me bateu, ela me pôs de castigo, ela me fez algo que eu achei que para mim era injusto. Então a gente acha que os pais não nos amam, e a gente cresce com essa mentalidade de falta de amor. Mas aí fica, então, né, na memória. Essa memória, ela dá um sentido, ela dá um significado. Significado de tristeza, de raiva, de mágoa, de insegurança, de medo. E nós, que temos essa criança aqui dentro, não somos mais crianças, somos adultos, mas a gente muitas vezes está vivendo aí como essas crianças, revivendo aqui dentro essas crenças. E eu queria perguntar para você, faz sentido o que eu estou te falando? Faz sentido para você? Você acha que você tem essas crenças de que se sentiu, às vezes não se sentiu tão amado, ou a crença, né? Porque com toda essa insegurança, esse medo e tudo, gente, você não sai, muitas vezes não sai do lugar. Aí fica assim, tudo isso aconteceu quando a gente tinha ali até uns 12 anos, né? As coisas com os pais e tal. E hoje a gente adulto, a gente carrega isso, esses estímulos, essas coisas. As coisas boas, nós vamos ter crenças boas. As coisas ruins, nós vamos ter crenças, vamos estar com essas crenças ruins e que estão nos limitando de prosperar. Por que que não dá certo os meus relacionamentos? Né? Por que que parece que muitas vezes a gente vai querer até, né, casar com uma pessoa igual o pai da gente. Ou fala assim, Deus me livre, não vou casar com alguém igual meu pai. Meu pai bebia, meu pai bebe, meu pai não é legal, meu pai lá. Só que é tão incutida aqui dentro essa crença que quando você vê, você está namorando alguém que está bebendo, alguém... Isso aí, Tamires. Ó, alguém que está bebendo, quando você vê, você está fazendo, tá com a mesma pessoa, tá? A mesma pessoa, a pessoa igual ao seu pai. Por quê que a gente fala? Tem gente que fala assim, tem o dedo podre para namorado. Não é dedo podre, é crenças ruins que estão aqui dentro de você. Não é dedo podre, tá? Então, as pessoas depressivas é também mentalmente, a programação mental dessa pessoa tá lá para estar nessa depressão, tá? Então, essas crenças, gente, olha, por que as pessoas, tem tantas pessoas ricas? Quando eu peguei com o meu pai, ele se... então, né? Mas deu tempo, né, Tamires, de você ressignificar esse relacionamento com seu pai. Isso também é muito importante. E se ficou alguma coisa para trás, Tamires, você pode hoje, na sua mente, porque tudo que a gente vê, viu, ouviu e sentiu, para nossa mente é real. Então você pode aí fechar os seus olhos e ver, fazer coisas com o seu pai que talvez ficou sem falar, sem fazer. Pai, eu sempre amei você, pai, eu te perdoo por tudo que aconteceu e que muitas vezes eu fiquei muito triste. Você pode fazer isso porque para tua mente é real, mesmo ele não estando aqui mais nesse plano. Ok? Então não se sinta culpada ou não tenha essa coisa ruim, nossa, agora que eu estava cuidando do meu pai se foi, tá? E realmente o pai, ele tem muito a ver, principalmente com relação à nossa vida financeira, tá? São impedimentos aí da nossa vida financeira. Por isso que nós temos que liberar o perdão, nós temos que reprogramar, pensar em coisas novas, botar a nossa cabeça para ser positiva, e eu vou estar ensinando um pouquinho aqui sobre se reprogramar de tudo isso. Porque é o seguinte, a gente ter sucesso na vida ou a gente não ter sucesso na vida são as nossas crenças. Porque tem tanta gente que não estuda nada e são muito bem de vida, deram sucesso, são empreendedores, empresários, e muita gente que estudou muito, que fez muito estudo e tudo, não estão tão bem nisso. Por quê? É mente, é mentalidade. São crenças que nós precisamos de entender, e nós precisamos de mudar a nossa mentalidade, certo? Então, assim,
Essas crenças, elas vão definindo tudo na nossa vida. Gente, a crença define até o tamanho da casa que você tem, a crença define a conta bancária que você tem, ok? Até os centavos lá da tua conta bancária, a tua crença que está lá olhando, que está lá fazendo isso. Agora, como é que eu vou reprogramar essa crença, né? Imagina um computador ruim, mas que você coloca um programa bom lá, ele vai funcionar. Agora, o computador pode ser de última geração. Se você colocar um programa ruim, ele não vai funcionar. Então, a nossa programação aqui da nossa mente, muitas vezes ela está aí com essas crenças todas embutidas aqui dentro da gente, e aí o que que acontece? As coisas acontecem. Gente, as coisas acontecem na nossa vida, sim. Coisas boas, coisas ruins, a gente perde as pessoas queridas, a gente muitas vezes perde um emprego que a gente queria tanto, a gente às vezes não passa naquele concurso que a gente gostaria tanto. Tudo bem que as coisas acontecem, mas muitas coisas na nossa vida é a nossa mentalidade que, assim, não desenvolveu, não cresceu e que a gente fica ali pensando mesmo, né? Aquelas pessoas, nossa, mas fulano tem sucesso e tudo. Gente, são pessoas que têm uma mentalidade muito mais aberta. As pessoas que não evoluem, as pessoas que ficam sempre patinando, vocês podem ver que são pessoas que não se abrem, né, para perdão, não se abrem para reprogramar essas crenças. E eu sei que isso não faz muito tempo que a gente fala sobre isso, né? Sobre essa questão de crença. Porque ó, a batalha, gente, ela é interna, tá? Ninguém muda ninguém. Você não muda teu filho, você não muda a tua esposa, você não muda o teu esposo, você não muda os teus pais, você não muda o teu chefe. Quem muda somos nós. Quem muda, como a gente vai atrás de quê? Metanoia. Pessoas certas, lugares certos, conhecimentos certos. Essa é a grande questão. Para a gente reprogramar essas crenças, nós temos que ter pessoas diferenciadas na nossa vida, buscar conhecimentos novos na nossa vida, estar em lugares diferentes e novos na nossa vida. Porque a batalha é nossa. E essa mudança, gente, ela é uma mudança de mentalidade, tá? Porque assim, ó, de repente, eu falando, gente, ó, eu preciso de ganhar, vou dar um exemplo aqui, tá? Preciso de ganhar mais dinheiro, porque tá difícil as coisas, eu tô fazendo isso aqui, eu acho que agora vou melhorar um plantão. Médico, por exemplo, é muito isso. Ah, não, eu dou mais um plantão, dou mais um. Acontece que não é o a mais que você vai fazer. Você vai fazer, você busca, você faz há 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas o negócio ficou do mesmo jeito. Você está trabalhando mais, mas a coisa não desenvolveu muito ainda. Aí você uma hora cansa. Por que isso? Porque se a gente fazer mais e não mudar a nossa mentalidade, a gente continuar com a mesma mentalidade, não mudar, não buscar coisas novas, não fazer coisas diferentes, não fazer desafios para gente diferentes. Não, é assim? Não, mas eu quero assim, nós vamos fazer desse jeito. Por exemplo, um desafio que eu tenho aqui em casa, que a gente pôs aqui em casa, um desafio assim simples. Café aqui em casa não tem mais açúcar, tá? O Guilherme já tomava café sem açúcar, depois os meninos também tomam, e aí até eu e a Mariana estamos tomando café sem açúcar, a gente vai acostumando a tomar café sem açúcar. Porque o açúcar, ele é muito ruim, a gente sabe que o açúcar é viciante, a gente sabe que muito do nosso peso é por conta do açúcar, porque a gente come as emoções, né? A gente come um pedacinho de bolo, aí já que eu comi isso aqui, vou comer tudo, porque amanhã eu começo a dieta de novo. Tá aqui, crença ruim. Crença ruim, tá? Então, assim, se a gente não mudar a mentalidade, é que nem fazer uma dieta, emagrecer. Vocês sabem, quem não sabe, eu fiz bariátrica, faz 5 anos, eu emagreci 36 quilos, mas se eu não fizer uma academia, se hoje eu não regular, não tomar água, que é o negócio da questão da água, é muito importante, e eu não me reeducar, quantas pessoas que fizeram bariátrica que vocês estão vendo, já viram que engordou tanto ou até mais do que tinham. Eu conheço várias. Quando eu fui fazer a bariátrica, alguém falou, Silvana, mas emagrece e depois engorda. Gente, o estômago ele não vai mais crescer, o estômago está pequeno. O que é que engorda? Porque a gente
come as emoções. Eu recebi uma paciente há muitos anos, ela tinha feito cirurgia bariátrica, eu olhei e falei, nossa, mas nem parece, tá gordinha ainda, né? E aí, essa pessoa, o que você come? Leite condensado com paçoca e bebo cerveja. Como que você vai querer manter, emagrecer com um negócio desse? Então, mas aí eu fui tentar ajudar, né? É a mentalidade, não sou nutricionista, mas é a mentalidade que precisa mudar. A gente precisa de nutricionista, a gente precisa de fazer exame, a gente precisa de vitamina, a gente precisa de fazer exercício físico. Não é porque eu gosto, é porque o meu organismo precisa. Mente forte não vai ficar num corpo fraco. Mente forte precisa de um corpo forte, ok? Então, voltando lá na reprogramação da crença, né? Como é que eu vou reprogramar essas crenças? É realmente falando, pensando coisas boas, olhando e pensando, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher resiliente, eu sou corajosa, eu sou feliz, eu sou uma filha ou um filho amado de Deus, eu sou, é a minha identidade que eu preciso de realmente botar para frente, dentro dessa crença boa que eu tenho que ter. As crenças, elas são empilhadas na nossa mente aqui. Agora, se eu vou colocando crença de, nossa, perdoar, de passear, de sair um pouquinho, de contemplar a natureza, que a gente não faz isso, não dá tempo, tá? Da gente viver uma vida espiritual com mais intensidade, sentir a presença aí de Deus na tua casa. Ai, Silvana, você vai falar agora de religião? Não, não estou falando de religião, estou falando de Deus, nosso Criador, tá? Porque, gente, sem a força espiritual, e olha, dentro são 11 áreas da nossa vida, tá lá a vida espiritual. Como é que é a minha vida espiritual com Deus, que eu converso, que eu confio? Não adianta, ai, Deus tá vendo. O tempo é de Deus, Deus tá vendo, eu tô rezando e você tá lá de braço cruzado. Não adianta. Braço cruzado não vai resolver nada. Vamos lá. Perdoar, amar, saber quem a gente é, reprogramar essa crença, porque sabe por quê? Tá aqui dentro da nossa mente. Aquilo que tu pensas, tu és. Pode procurar lá em Provérbios 23, 7. Aquilo que tu pensas, tu és. Tá? Então, assim, a gente não adianta a gente correr para a esquerda, para a direita, e a gente faz uma coisa e faz outra, com a nossa força humana. Não é, é a nossa força, sabe? É a mente, através do que a gente pensa, porque o meu corpo não é aquilo que eu como, é o que, né? Eu olho no corpo de alguém, eu sei que aquela pessoa é saudável, não é saudável. Porque aquilo que quando eu vejo ela comer, aquilo que a gente come é que representa como é que está meu corpo. Agora, também, as minhas atitudes, os meus comportamentos, tudo que eu vou vivenciando aí, também me mostra quem eu sou e crenças que eu estou tendo. Crença de inferioridade, medo, insegurança, preocupação demais com o amanhã. Isso, olha o Gilberto aqui, ó. Marque um amigo da live, pessoal, em caminho. O assunto de hoje tá bombando. Ó, é o seguinte: vai ficar lá no meu feed e você manda para quem você quiser, para quem você achar que deve ouvir sobre essas crenças limitantes. Gente, eu tô com uma mentoria com umas meninas, cada um de um lugar aqui, né? Até de fora. Não, todas de fora, porque eu faço online. Então, assim, a gente tem visto algo que parece, né, online aqui, parece que não é nada, mas olha, quanto que elas têm modificado a maneira delas de se olhar, de se amar, de se enxergar. Nós estamos falando muito dessa questão de crenças, de a gente achar que a gente, só o outro que vai elogiar a gente, só o outro que vai fazer as coisas pra gente. Não, não espere de ninguém, faça você para você mesmo. Tá? Então, assim, olha, eu tenho também lá no meu YouTube, tá? Toda semana sai lá no YouTube a live que eu faço aqui. Hoje eu não fiz pelo YouTube, que eu falei que ia ser uma live mais rápida, pelo jeito aqui não dá, né? A Silvana fala muito mesmo, né? Mas, olha, entra lá no meu YouTube, assiste lá, você que está me ouvindo agora pela primeira vez, que não está lá ainda, se inscreva. E assim,
Curte muito, porque, gente, nós precisamos de muito. Inteligência emocional e as crenças, a gente sobrepor essas crenças ruins com crenças boas, você vai voar. Nós vamos voar. Homem, você vai voar. Mulher, você vai voar. A família de vocês vai estar em harmonia. E quando a gente faz um trabalho desse, inclusive em empresas, nas empresas, pelo menos aumenta a produção em 20%. Na família, aumenta a harmonia, aumenta o amor, aumenta realmente a estabilidade dos filhos, porque quem que não quer ter filho estável emocionalmente? Infelizmente, hoje a gente está tendo muitas crianças que estão assim surtando, que muito deprimido desde pequeno, ou ficam adolescentes ficam ruins para eles, assim, agressivos, não quer estudar, não quer fazer nada na vida, muitos se envolvem com drogas muito pequenos, né, crianças, ok? Então, assim, da onde que vem tudo isso? Das crenças do pai e da mãe. As suas crenças vão estar lá nos seus filhos. Por isso que nós temos que reprogramar as nossas crenças e levar os nossos filhos a ter uma outra mentalidade. A mentalidade de hoje, gente, que eu tenho estudado tanto, aprendido tanto. A mentalidade hoje não é que você vai ganhar dinheiro só depois que você fizer uma faculdade. Não, você pode empreender, vender qualquer coisa aqui na internet, fazer alguma coisa, já ter o teu dinheiro, fazer a sua faculdade e bombar. Porque antes era assim, nossa, a gente espera tudo da faculdade, mas como que é? Sai da faculdade e não sai com tanto valor. Nossa, Silvana, mas você está falando isso? Você teve 2 filhos que já passaram para faculdade, e tem a Mariana que vai fazer faculdade, eu sei. Mas é tudo as nossas crenças, sendo crenças saudáveis, nós vamos levar os nossos filhos a realmente enxergar a vida de que nós precisamos de ser prósperos, que nós podemos ser prósperos e saudáveis, famílias, homens, mulheres, adolescentes, mas os filhos, os adolescentes, os filhos vão ser prósperos e saudáveis se nós, pais, fizermos essa reprogramação aí de crenças. Então, eu te convido, tá? A nos acompanhar aqui também, todas as redes sociais, @eu sou Silvana Salgado. Gente, olha, eu tô até no TikTok, tá? Então, assim, expandindo os meus conhecimentos, porque isso é propósito, gente. Você sabe qual que é o teu propósito na tua vida? Eu sei qual que é o meu. Transbordar o meu coração aí para quem estiver me ouvindo, para quem quiser me ouvir. Transbordar, tá? Porque as experiências na nossa vida, lá, que eu falei para vocês, né, que que a gente tem as experiências, os estímulos da nossa vida são as nossas experiências e que elas nos ajudam realmente a desenvolver e a crescer. Mas eu não vou ficar, nossa, eu já fui casada, pelo amor de Deus, fui traída, que dor, que isso, que aquilo, nossa, meu pai morreu, eu tinha só 19 anos, ai, que dor, ai, eu queria tanto ser mãe, meu primeiro filho foi na gravidez tubária e tal. Gente, tudo isso serviu para eu crescer. Tudo isso serviu para eu chegar e ser a pessoa que eu sou hoje. Sou perfeita? Não sou perfeita, porque não existe homem e mulher perfeito, não existe família perfeita, não existe pai e mãe perfeito. Existe famílias que se amam, existe homem e mulher que, além de se amar, amar a si próprio, para poder amar o outro. É isso que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, ok? Então, não tenham medo, tá? Não tenham medo de olhar para vocês e falar: que crença subconsciente me impede de prosperar? Prosperar na minha vida financeira? Que crença que está me impedindo de prosperar nos meus relacionamentos? Que crença que está me impedindo de eu prosperar na minha vida espiritual? Que crença que está impedindo de eu prosperar na minha vida conjugal, na minha vida com os meus filhos? Que crença? Nesse momento, pensa aí. Que crença está te impedindo de você construir a tua família, de você ter teus filhos, de você poder transbordar na vida das pessoas com que o conhecimento que você tem? Gente, tem muitas pessoas morrendo porque não ouviram, talvez isso que eu estou falando aqui. Tem muitas pessoas morrendo, tirando a sua própria vida, porque não estão encontrando sentido em si mesmos. E nós não somos perfeitos, mas nós queremos levar essa abundância de vida para as pessoas.
Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ter uma vida e uma vida em abundância, mas aquilo que tu pensas, tu és. Então vamos pensar coisa boa? Olha, eu sou uma mulher próspera, eu sou uma mãe dedicada, eu sou, olha, a mente fala isso para mim, tá? Olha, tudo que eu ponho a mão prospera, tudo que eu penso que eu vou fazer vai prosperar. Você que está aí, às vezes, querendo fazer, mexendo com algum trabalho, fazer um bolo para fora, fazer um salgado para fora, vender alguma coisa aqui na internet, não está achando jeito, tudo que eu ponho a mão prospera. Porque é a mente, é a nossa mentalidade que nós precisamos de mudar, gente. Tá? Então, assim, tem sentido para vocês aqui? Oi, Letícia, um abraço. Tem umas pessoas aqui que eu conheço, as que eu não conheço. Oi, Valéria. Olha que legal. Gente, olha, que eu não estou falando aqui não é por nada, mas é porque às vezes o nome assim eu não conheço, mas eu estou muito feliz de vocês estarem aqui para a gente falar desse assunto e nós vamos retornar nesse assunto. Mas, assim, isso foi importante para você? Você acha que isso mexe com a sua vida, de você ter que quebrar mesmo essas correntes e prosperar? Então, conte comigo, tá? Conte comigo que nós estamos agora no mês de junho, temos coisas muito boas aí para estar lançando, mas eu quero, né, muito transbordar aí no seu coração, de qualquer maneira. Tá bom? Então, lá no meu YouTube, eu sou Silvana Salgado, tem muita coisa bacana lá, tem inteiro, tem aqui no meu Instagram também, cortes, né? Porque às vezes, Silvana, não tem tempo de assistir tudo uma palestra ou uma live inteira. Vai lá nos cortes, vai lá fazendo, né? Vendo lá, que você também vai gostar, ok? Eu espero que tenha ajudado muito vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês já tinham ouvido falar dessa questão de crença? Que essas crenças ruins estão impedindo você de prosperar em todas as áreas da tua vida? Me fala se você já ouviu falar? Põe um positivinho. Não ouviu ainda? Coloca só não, para mim entender aqui quem é que está aqui e que nunca ouviu falar sobre isso. Fala para mim, para a gente terminar aqui. Isso, Tamires, eu conheço você, querida, eu conheço você desde menininha lá aí de Vista Alegre, tá? E eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá bom? Mas olha, é o seguinte, se ame, tá? Porque olha, eu vou dizer para você que tudo que acontece na nossa vida é a nossa programação mental. E se a gente quer mudar a nossa vida, as áreas aí da nossa vida, nós precisamos de realmente buscar ajuda, buscar mentoria, buscar treinamento, buscar quem pode te ajudar. Eu fui para São Paulo, vou para Ribeirão Preto, e assim, é interminável minha vontade de conhecimento, tá? E aí agora a gente está aqui, transbordando aqui para você, tá bom? Ah, que delícia, tá? Já, Caldevina, é claro, um beijo, querida, Deus te abençoe. Isso, Tamires, ó, então entra lá, a Tamires está falando aqui que ajudou muito ela, que nós estamos conversando aqui, né? Então entra lá no meu YouTube, eu sou Silvana Salgado, aqui no meu Instagram mesmo, tem bastante coisa legal, eu vou deixar essa live, tá? Então se você conhece alguém, manda essa live aí para alguém, pede para assistir, porque é o seguinte, gente, vamos arrebentar essas correntes, ok? Vamos arrebentar essas correntes e vamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Ó, um beijo no seu coração, que você possa ter agora aqui um final de semana, porque hoje é quarta, amanhã já é quinta, cheio de bênçãos. Mas, ó, qualquer dia desse eu tô entrando também, fora até dessa de quarta-feira, tá? Tem dia que eu tenho vontade de entrar e falar, vou conversar com meus ouvintes aqui, né? Mas, ó, é muito bom a gente estar aqui podendo ajudar a transformar vidas, tá bom? Um beijo aí no seu coração. Ó, abraço é tão importante. Quanto tempo faz que você não dá um abraço aí no seu marido, na sua mãe, nos seus filhos? Pega ele assim, ó, e dá aquele abração assim, fala, olha. Não fala nada, só dá um abraço, tá? Abraço é importante, ok? Abraço cura. Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Ficam com Deus. Boa noite.